A paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, gostaria de compartilhar convosco uma palavra da parte de Deus que se encontra no livro dos Salmos, o Salmo de número 23, que diz o texto: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendioso Deus e eterno Pai. Pai querido, Deus amado, Deus de todas as misericórdias, Pai santo e maravilhoso, a Ti eu clamo, Senhor, nesta hora, diante, Senhor, deste texto maravilhoso, a qual o Senhor nos concedeu para a meditação nesta tarde. Obrigado, Senhor, meu Deus, por tudo. Te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que ainda o Senhor vai fazer, por cada um, Senhor, daqueles que estão sendo alcançados por este vídeo. Que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo e o amor e a comunhão do Espírito Santo venham alcançar a todos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós acabamos de ler alguns trechos das palavras do rei chamado Davi. Davi, quando ele escreve este salmo, nós vemos que a primeira coisa que Davi ele está dizendo neste salmo é que o Senhor é o seu pastor. Quando Davi ele para meditar na letra desta canção, na letra deste louvor, Davi ele vai ressaltar que o Senhor, que significa dono, que o dono também é seu pastor. E o que é interessante que nós vemos neste texto é que ele vai dizer: é meu pastor. Meus amados, um fato inevitável, nós vemos diante deste texto que Davi, antes de continuar a letra desta canção, ele vai primeiramente dizer para si mesmo e para nós quem Deus é. Quando ele começa dizendo: o Senhor, o dono, é meu pastor. O dono de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, aquele que criou o homem à sua imagem e semelhança, ele, o dono, o Senhor, é meu pastor. O meu dono é meu pastor. O nosso dono é o nosso pastor. E o que é ser pastor?
Ser pastor é aquele que cuida, que zela, que orienta, que ama e que protege. Esta é a função do pastor. E Deus, Ele sempre, na vida de Davi, Ele foi Senhor e pastor. Davi ouvia a voz do Senhor e fazia conforme aquilo que o Senhor ordenava. E Deus então o livrava de todo o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, antes dele dar continuidade a esta canção, ele quer ressaltar que o Senhor é o seu pastor. E só pode dizer que o Senhor é seu pastor quem se olha, quem se enxerga como ovelha. Quando nós nos reconhecemos como ovelhas do Senhor, nós assim podemos dar continuidade a esta canção. Mas antes de nós entendermos isso, não podemos dar continuidade a esta canção. Porque aqui a expressão do salmista, ela é no íntimo e no profundo do que estava cheio o seu coração. É por isso que Jesus vai dizer que a boca fala o que o coração está cheio. Como que alguém vai recitar estes versos, sendo que no seu coração não é isto o que está plantado? Davi, ele está nos trazendo este ensinamento através desta canção, dizendo que primeiro eu sei quem Deus é e também sei quem eu sou. Deus é dono, Deus é Senhor, e eu sou apenas uma ovelha no seu pasto. Quando o homem e a mulher reconhecem isso, aí então ele pode tranquilamente dizer: nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Assim então, quando o homem entende que Deus é Senhor e que Ele é uma ovelha e que este Senhor é o seu pastor, ele então pode compreender aquilo que Deus quer para a vida dele. É por isso que Davi, ele continua o texto dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi, ele vai falar dos instrumentos principais que todo pastor deve ter: vara e cajado. Todo pastor que se preze, ele tem que ter estas duas ferramentas, a vara e o cajado. Por que a vara? A vara era usada pelos pastores no momento aonde a ovelha, por ser um ser débil,
frágil, manso, inocente, via algo ou uma planta que aos seus olhos era boa, ela ia diante daquela planta para comer. Mas o pastor, sabendo que aquela planta iria trazer algo trágico para a vida da ovelha, causando até a morte, ele imediatamente pegava a vara e lançava sobre o objeto, sobre a planta. E quando a ovelha que estava se aproximando da planta queria causar a ela a destruição total, a morte, ela então, na hora que ela ia se alimentar, que a vara batia em cima daquela planta, ela se assustava e então entendia que aquela planta não era um pasto verdejante, não era o alimento que vinha de Deus. Quando Deus, ele usa o seu cajado, usa a sua vara, melhor dizendo, para repreensão e para assustar a ovelha, é Deus dizendo: não coma, não faça, não vá por aí, porque este caminho te conduz à morte. Este caminho te leva à perdição. É por isto que Deus, sendo pastor, ele sempre vai usar a sua vara. A segunda ferramenta que todo pastor ele tem que ter é o cajado. Por que o cajado? Porque havia momentos em que a ovelha ela caía num abismo, ela caía numa cova, e por ela não ter as patas com garras que possa subindo pelas paredes ali da onde ela tivesse caído, ela ficava presa no abismo, presa numa cova, sem forças, sem saber como sair. O único meio que ela tinha era berrar. Assim é nas nossas vidas. Quando nós nos encontramos desta maneira, só nos resta clamar. E quando nós clamamos, Deus, por ser pastor, ele se levanta do seu trono e vai atrás da ovelha que está perdida, até que a encontre. E quando ele encontra, ele usa então o cajado. Porque muitas das vezes nós caímos num abismo tão profundo que só o braço do pastor não alcança. É necessário que ele use o cajado, porque o cajado servia de extensão do braço do pastor. É por isso que o cajado ele tem a sua ponta dobrada, para que esta ponta se encaixasse sobre o peito da ovelha e assim pudesse o pastor puxar de volta para os seus braços a ovelha que estava perdida, a ovelha que estava caída. É por isto que Deus, ele ainda continua usando o cajado na terra. Muitos estão no abismo, muitos estão caídos, muitos estão
sendo apresentados, sendo colocados diante deles um veneno, e eles estão se alimentando deste veneno, não estão se alimentando da palavra, não estão comendo aquilo que verdadeiramente vem do céu. É por isso que muitas ovelhas estão, como o apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto no dia da ceia, que ele disse: há muitos entre vós fracos e doentes, e muitos que dormem. Por quê? Porque não estão sendo verdadeiramente alimentados. Não estão mais sendo guiados por pastores que usam as ferramentas. Estão confiados no dinheiro. Estão apegados, agregados ao dinheiro. A sua confiança, o seu coração, o seu amor está no dinheiro. Mas o que salva, o que liberta, o que transforma vidas, ainda é vara, ainda é cajado. Mas, por muitos já estarem daquela maneira que Jesus disse: estes me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Estão confiados no dinheiro. Não querem mais fazer uso da vara. Não querem mais fazer uso do cajado, porque sabe que todas as vezes que alguém usa a vara, que alguém usa o cajado, os bodes se enfurecem. Bode não gosta de cajado. Bode não gosta de vara. Bode, ele quer comer qualquer coisa. Bode, ele quer andar onde ele quer. Bode não aceita repreensão. Bode é teimoso. Mas quando o homem e a mulher estão como Davi aqui neste salmo, dizendo: eu sei quem Deus é e eu sei quem eu sou, simplesmente uma ovelha, fruto do dono de todas as coisas, aquele que vive e que reina para todo sempre, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É ele que é o meu dono, é ele que manda em mim. É por ele que hoje eu vivo, assim como Paulo dizia: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É estes que podem dizer que verdadeiramente vivem o Salmo 23. O Salmo 23 não foi escrito para qualquer um. O Salmo 23 foi escrito para aqueles que assim fazem, como Davi: o Senhor é o meu dono, e Ele é o meu pastor, porque eu sou uma ovelha, e sem Ele nada eu posso fazer. Quando você entende isso, Deus então começa a fazer o sobrenatural na sua vida. Os pastos verdejantes, as águas tranquilas. E mesmo que você andar pelo vale da sombra e da morte, Ele vai te proteger, porque você está dizendo: o Senhor é o meu pastor, e eu me reconheço como ovelha, e prossigo para o alvo, porque o alvo é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim